Irmãos, eu quero falar nessa série de vídeos que eu vou fazer sobre dois assuntos que eu diria que é os pilares que mantém o exclusivismo da congregação, que muitos membros da congregação vão se orgulhar de ser uma igreja exclusiva, né, a noiva de Jesus Cristo. Você vai ver muito isso nos membros da CCB. A igreja, a denominação, é a noiva de Jesus Cristo. Há muitas concubinas, as concubinas são outras religiões, mas a congregação, ela é a noiva. É o mesmo pensamento da igreja católica romana. Eu vou fazer um vídeo também falando sobre a similaridade, como a congregação se parece com o catolicismo romano. E eles também têm essa mesma ideia, essa mesma compreensão de que a denominação é a noiva de Jesus Cristo. E se você está nela, você faz parte, obviamente, é membro do corpo da noiva. E pode ser, até está aparecendo, isso é muito recente, pessoas que acreditam que outras igrejas, parece que Jesus ele tem muito contato, assim, muito interesse em denominações, né? Então Jesus tem outras placas de igreja que são concubinas, mas a amada mesmo é a congregação. E eles vão falar que ela é a noiva, porque essa noiva ela é única, ela é exclusiva. E por que ela é exclusiva? Porque ela tem algumas coisas, né? Ela tem algumas sacadas, ela guarda algo que as demais já não guardam. Elas são concubinas, elas ficaram com o retalho da roupa de Jesus, né? Mas a congregação ficou com a túnica. Você vai ouvir também esse argumento. A congregação pegou a túnica. Quando pegaram as vestes de Jesus e rasgaram e lançaram sorte, né? Algum pegou os retalhos, mas teve um que pegou a túnica. Então esse que pegou a túnica aí simboliza que é a congregação, que está com toda a doutrina dos apóstolos. Então, para falar dessas doutrinas que eles denominam de doutrinas apostólicas, eles vão chamar isso de os pilares do exclusivismo. Eu vou chamar aqui dos pilares do exclusivismo. E são eles o véu e o ósculo santo. Tem mais, mas nessa série de vídeo eu vou falar só sobre esses dois, o véu e o ósculo santo, né? Esses dois, o véu é quase que um santo sudário dentro da congregação. Eu já vi uma infinidade de coisas sobre o poder que há nesse objeto. De novo, outra semelhança aqui que eu quero destacar com o catolicismo romano, né? O catolicismo romano tem alguns objetos, alguns adereços que têm poder em si mesmo, que significa, não é apenas um símbolo, mas que tem poderes de cura, de milagre. Na congregação muda-se os objetos, mas o véu ele carrega em si um poder, né? Expulsa-se demônio com o véu, né? Você vai ver relatos, eu vi um relato de um ancião, eu não estava no culto, mas o meu amigo estava e ele ficou chocado com isso, que a esposa dele estava com câncer. Ele pegou o véu, colocou dentro da jarra d'água e deu essa água aí misturada com o pano ali, o véu, para a esposa beber, e a esposa foi curada do câncer. Teve casos de um bandido roubar o véu, e quando o bandido chegou em casa e a filha lá que foi ver os objetos que ele tinha roubado, ela não sabia que era roubo, era a filha dele, pegou o pano branco da bolsa que o pai tinha roubado e colocou na cabeça. Quando colocou na cabeça, a moça falou, a menina, a filha era muda, ela falou, era surda e ouviu depois que colocou esse pano branco na cabeça. E os irmãos contavam essas obras, os irmãos dessa igreja contavam essas obras, o que ainda fortalece a ideia de que o véu, além de ser um teste de fé, né, ou seja, nós somos a igreja diferente, nós somos a única, nós somos a exclusiva,
porque nós usamos o véu conforme está escrito lá em 11 aos Coríntios. E o véu é o que diferencia, é uma das coisas que diferencia a noiva, a congregação, de todas as demais religiões. Existem religiões que, igrejas, até igrejas sérias, nós vamos falar sobre isso, igrejas sérias, bíblicas, que usam o véu, e eu não vejo nenhum problema, já vou deixar claro que não vejo nenhum problema em usar o véu. O problema é o que as seitas fazem, as distorções que as seitas fazem com assuntos difíceis das Escrituras, como é, por exemplo, o caso do véu, e é sobre isso que eu vou discorrer. Então o véu, ele tem um poder de milagre, ele tem um poder, ele é intercessor, quase que um intercessor entre a mulher e Deus. A mulher, ela não pode se achegar a Deus a não ser pelo véu. Jesus Cristo também. Jesus Cristo é um mero coadjuvante, mas o teste de fé é o véu. Em alguns casos você vai ver pessoas, se a tua igreja não tem o véu, eu escutei um áudio esses dias de uma senhora da congregação com sotaque de portuguesa, falando se a tua igreja não tem o véu, então ela é uma igreja do diabo e assim por diante. Porque o véu, além de ser poderoso, além de ser intermediador entre a mulher e Deus, ele também ele é um teste de fé. Creiam em Jesus, mas isso não é tudo. Você precisa estar na igreja do véu. Então, o véu, esse assunto periférico das Escrituras, ele toma o lugar do centro, que é Jesus Cristo. Cristo fica na periferia, e o véu, que é um assunto periférico, se torna o centro. Você precisa crer em Jesus, mas a coisa é o véu. Se a tua igreja, por exemplo, não tem o véu, e o véu é o pano branco lá, do jeito que eles estipularam dentro da congregação, que também foi por revelação, a maneira como tinha que ser o véu, se você não tem isso, então você não está na igreja, na noiva de Jesus Cristo. E o grande problema, como eu disse, não é o uso do véu, mas o papel que esse véu tomou dentro da congregação. E diga-se de passagem, essa é a característica de toda seita, de todo engano. Você pega um assunto periférico e traz para o centro. E pega aquilo que é central e traz para o periférico. E o que é central no cristianismo? O tema central de toda a Bíblia, o tema central do cristianismo é a pessoa de Jesus Cristo. E a salvação pela fé no que Jesus Cristo fez. Nós, olhando para dentro das Escrituras, eu vou me ater aqui um pouco, nós temos assuntos abundantes nas Escrituras, nas quais é o tema central da Bíblia. A Bíblia vai tratar muito do ser de Deus, de quem é o homem e do que Cristo fez. Gravem isso, esse é o ponto central das Escrituras. Quem é Deus? Quem é o homem? E quem é Jesus Cristo? E tudo isso, amados, faz parte desse vídeo sobre o véu. Mas eu quero que os irmãos se atentem muito a isso, porque é a característica das seitas, do engano, do diabo, colocar aquilo que é periférico no lugar disso que é central. E pegar isso que é central, o Evangelho, Cristo, Deus, a situação precária do homem, e arrancar isso, trazer para a periferia. Sempre vai ser essa inversão. Você vai ver em certas denominações, Cristo não é o centro, mas o sábado é o centro. Para certas pessoas, o sábado é o teste de fé. Eles pegaram o sábado que está na Bíblia, ele vai pegar esse sábado e falar, o sábado é coisa. Creu em Jesus, legal, bacana, mas se não guarda o sábado, perdeu a salvação. Você não pode ser aceito se você não, por Deus. O sacrifício de Cristo não é suficiente, você precisa do sábado. Você vai ver em outros contextos, algumas religiões, você tem um profeta. Eu estava conversando, tem um amigo meu que a família dele é de uma igreja que se diz cristã, que Jesus, claro, é o Salvador, nós somos salvos pela fé em Jesus, mas existe agora um profeta, e o último profeta, o profeta da última era. E esse camarada, o que ele diz
é quase que infalível também. Né? Então, tira-se, muda-se. Aquilo que é central sai de centro, sai de cena. E aquilo que é periférico entra no centro. E não é diferente o que acontece na congregação a respeito desses pilares. O véu é um deles, é sobre isso que nós queremos falar. E qual é o ponto central do cristianismo? Antes de nós falarmos do periférico que é o véu, qual é o ponto central das Escrituras? É o ser de Deus. Vamos falar sobre Deus. A Bíblia vai revelar quem é Deus. A Bíblia vai revelar quem é o homem e a Bíblia vai revelar quem é Jesus Cristo. Deus, nós vemos em Jesus Cristo a glória de Deus. O que é a glória de Deus? A glória não é um atributo de Deus. A glória de Deus é a reunião de todos os atributos de Deus. Deus, ele é santo. Deus, ele é justo. Deus, ele é bondoso. Deus é misericordioso. Deus se ira. E nós vamos vendo ao longo das Escrituras esses atributos de Deus. Nós vemos, por exemplo, que quando Deus cria o mundo, ele faz tudo belo, maravilhoso. Na criação, por exemplo, você vê que Deus é um Deus poderoso. Nós vemos aqui a onipotência de Deus, é um atributo de Deus, onipotência, porque ele fala e tudo se faz. Haja luz e ouve-luz. Com o poder da sua palavra, ele criou todas as coisas a partir do nada. O que a Bíblia nos revela? Que atributo que nós vemos aqui? Nós vemos aqui a onipotência de Deus. Não é? Nós vemos na Bíblia o amor de Deus. Deus amando homens pecadores, enviando o seu filho Jesus, por exemplo. Nós vemos na Bíblia a justiça de Deus. Nós vemos Jesus destruindo o mundo por causa do pecado com um dilúvio. Estou dando exemplos para os irmãos ver quem é o ser de Deus revelado na Bíblia. Nós conhecemos os atributos de Deus através da Bíblia. Mas nós temos que lembrar que existe um atributo de Deus que ele é evidenciado de forma mais enfática do que todos os demais atributos. Você nunca, por exemplo, vai ver na Bíblia Deus falando, a Bíblia falando, Deus é bom, bom, bom. Você não vê isso na Bíblia. Você não vê falando Deus é justo, justo, justo. Deus é misericordioso, misericordioso, misericordioso. E apesar de Deus ser misericordioso, mas o atributo que mais é evidenciado, enfatizado nas Escrituras sobre Deus é a sua santidade. Nós aprendemos na Bíblia que Deus é santo, santo, santo. Quando fala da santidade de Deus, a Bíblia repete isso 3 vezes. Porque Deus ele é santo, 3 vezes santos, e todos os atributos de Deus está debaixo desse guarda-chuva robusto chamado santidade de Deus. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que Deus é amoroso? Sim, mas o amor de Deus é santo, santo, santo. Deus é bom? Deus é bom. Mas eu quero dizer para vocês que a bondade de Deus é santa, santa, santa. E que todos os atributos de Deus estão debaixo, permeado, coberto com a sua santidade. E o que isso quer dizer? Quer dizer que quando eu digo que Deus é bom, quando eu digo que Deus ama, eu tenho que lembrar que o amor dele é santo. E que Deus ama sim, mas ele ama a santidade. Por quê? A Bíblia me revela que existe um amor de Deus que é permeado pela sua santidade, uma bondade permeada pela sua santidade, porque nós, com o nosso coração caído, corrupto, temos a tendência de pecar e dizer, não, Deus me ama, eu vou para o céu porque Deus é amor. Mas ele esqueceu de lembrar que o amor de Deus é santo. Deus ama, mas ele ama a santidade. Deus ama a verdade. Deus ama a justiça. Deus não ama o pecado.
A palavra fala que o pecador Deus aborrece. Eu aborreço a todos os que cometem iniquidade. Porque o amor santo de Deus faz ele odiar o pecado, faz Deus aborrecer aquele que comete iniquidade. É a mesma coisa de eu falar para você, eu amo crianças. Quando eu digo que eu amo crianças, obviamente eu estou dizendo que eu odeio pedófilo. Porque o meu amor também revela o meu ódio. O que eu amo revela o que eu odeio. Se eu digo que o amor de Deus ele é um amor santo, obviamente Deus odeia o pecado. Se eu amo criança, eu odeio a pedofilia. Se eu amo a juventude, eu odeio o tráfico de drogas. É automático. Se eu amo a verdade, eu odeio a mentira. E Deus, por ser santo, ele odeia o pecado. Ele abomina o pecado. É por isso que pecadores serão lançados no lago de fogo e enxofre, aonde está toda a ira de Deus. Deus é um Deus irado. Por quê? Porque ele ama a justiça, ele ama a santidade, ele ama a bondade. E o que ele vê no mundo é pecado, é malignidade, é desobediência, é iniquidade. Então a ira de Deus está acesa. Nós conhecemos o ser de Deus. Deus é alguém que não tolera nenhum tipo de pecado porque ele é santo, santo, santo. Adão foi expulso do jardim porque ele cometeu um pecado, porque Deus é santo, santo, santo. O profeta vai dizer que Deus não pode sequer contemplar o mal, porque ele é santo. E todos os atributos nele estão debaixo dessa santidade. Deus não pode tolerar o pecado. Deus não pode se relacionar com um homem em pecado. Deus não vai colocar no céu homem com pecado. Deus não se relaciona com o homem que tenha cometido pecado. É por isso que quando Adão peca, Deus fala para ele, fora daqui, Adão. E Adão é expulso do jardim. A Bíblia me revela, e isso é central na Bíblia. Isso é abundante na Bíblia, a santidade de Deus. Como Deus não tolera pecado. Como cobiçar uma mulher no coração para Deus é adultério. Como que aborrecer o teu irmão para Deus nas Escrituras é homicídio. Porque isso revela o teu pecado e Deus abomina o pecado. Nós aprendemos sobre Deus na Bíblia. Mas nós aprendemos na Bíblia também quem nós somos. Se nós aprendemos quem Deus é, e essa é a mensagem central da Bíblia, quem Deus é, há também outro tema central nas Escrituras. Quem é o Fernando? Quem é o homem? E nós aprendemos lá no início que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. Mas esse homem caiu. No capítulo 3 nós temos a queda. A corrupção geral do gênero humano. A palavra fala em Gênesis 6 que Deus olhou e viu que toda a intenção do coração do homem era maligna. Davi vai dizer no Salmo 58 que nós fomos criados, nós alienamos a impiedade desde o ventre. E nós nascemos já proferindo mentiras. Davi vai dizer, eu fui criado em pecado, em iniquidade concebeu a minha mãe. O apóstolo Paulo vai fazer um script sobre a raça humana em Romanos 3. Ele vai dizer, não há nenhum justo, nenhum sequer. Todos pecaram, todos se extraviaram, todos se fizeram inúteis. Não há ninguém que busque a Deus, não há nenhum sequer, não há quem busque a Deus, não há temor de Deus nos seus olhos. A sua boca é um sepulcro aberto, os seus pés ligeiros para derramar sangue. Apóstolo Paulo faz um script da raça humana e vai dizer que todo o ser humano, diante desse Deus santo, está completamente perdido. Ele está completamente condenado. Por quê? Porque esse Deus santo vai julgar homens pecadores como eu e como você. Todos nós cometemos pecados. Não há obras em nós capazes de conquistar o coração de Deus, porque todo o nosso corpo está coberto de chagas podres.
Até as nossas obras de justiça, Isaías vai dizer, são trapos imundos. Sabe aquilo que você faz de bom? Ah, eu ajudei o pobre. Deus considera isso como trapos imundos, a parte de Jesus Cristo. Trapos imundos é uma alusão aqui ao absorvente. É um pano bonito, limpo, mas encostou numa mulher menstruada, sujou, maculou. Obras bonitas é como um pano lindo, maravilhoso. Que coisa linda que você fez. Eu fui para a igreja, eu ajudei o pobre, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Quem fez? Eu. Está sujo, encostou em você, você está leproso. Essas tuas obras fedem diante de Deus. De maneira que você não pode se reconciliar com Deus. Porque Deus é santo e você é pecador. Você é inimigo de Deus desde que você foi gerado. Desde que eu fui gerado. Existe uma inimizade. Paulo vai dizer, somos por natureza inimigos de Deus. Essa é a triste realidade que a Bíblia nos apresenta sobre a raça humana. Vai dizer, olha as crianças. Olha as crianças. Paul Washer vai colocar isso muito bem. Coloca um quarto cheio de brinquedo para as crianças. E pega um chinelo velho e dá para outra criança brincar. Essa criança vai abandonar esse quarto cheio de brinquedo e vai brigar com a outra criança no outro quarto por causa daquele chinelo velho. Ela quer aquele chinelo velho, ela despreza todos esses brinquedos e vai atrás daquele chinelo velho. É o que? O pecado que está já na criança. Ela é invejosa. Ela pensa só em si mesma. Ela já é inimiga de Deus por natureza. Por isso que todos precisam nascer de novo. Precisam se tornar uma nova criatura e ter um coração regenerado. Nós vemos o pecado em todos os homens, em todas as crianças. Nos velhos você vê o pecado ali, a ira ali, a contenda ali, a malícia ali, a inveja ali, desde a meninice. Está ali na natureza humana, porque a natureza humana caiu. A Bíblia é abundante nisso. A Bíblia é clara nisso. Mas qual é o outro ponto central das Escrituras? Que Deus enviou o seu Filho Jesus. Esse sim, não nasceu da natureza, da concepção do homem com a mulher. Não veio da vontade da carne. Mas foi gerado pelo Espírito Santo, sem pecado. Não herdou o pecado de Adão. Não nasceu em pecado. Não nasceu em iniquidade como todos nós nascemos. Ele não nasceu de uma semente corruptível. Ele nasceu, foi concebido pelo Espírito Santo. Ele viveu aqui 33 anos, nunca cometeu um pecado. Nem no coração, nem na mente, nem nas palavras, nem nas atitudes, nem nas obras. Ele viveu uma vida que cumpriu toda a vontade do Pai, que é santa, justa e boa. Ele cumpriu a lei de Deus, que é santa, que é justa, que é boa. O único capaz de cumprir a lei de Deus, a vontade de Deus, atender às exigências da santidade de Deus, foi o único. Nem o próprio Moisés, que recebeu a lei de Deus, cumpriu a lei de Deus, ele pecou contra Deus. Ele sequer pôde entrar na terra prometida por causa dos seus pecados. Todos pecaram, não há nenhum justo, Paulo está dizendo, mas este Cordeiro sem pecado, viveu 33 anos aqui. Isso está abundante na Bíblia. Esse é o ponto central das Escrituras. Mas ele tinha um objetivo. Qual que era o objetivo de Jesus? Matar a fome dos pobres? Não. Curar os enfermos? Não. Esse não é o objetivo principal de Jesus. Apesar de ter feito isso para mostrar, para cumprir as Escrituras que tinha profetizado a respeito do Messias que havia de vir, que ele faria essas obras, mas esse não era o objetivo de Jesus. Jesus veio para que fosse um grande exemplo para você seguir? Não. Pedro achou que era. Pedro, quando Jesus falou para ele, eu vou para a cruz, eu vou para Jerusalém, eu vou ser espancado lá, eu vou ser morto lá. Eles vão me matar, eles vão me crucificar. Pedro, não entendendo nada da obra de Jesus, falou, Jesus, não vá lá, tenha dó de ti mesmo. E como Jesus querendo dizer, Pedro, você acha que só por me seguir você pode ser aceito por Deus?
Você acha que só pelo fato de você andar comigo, viver comigo, ver o que eu faço, é suficiente para Deus te aceitar? O meu Pai é santo. Meu Pai não te aceita, Pedro, porque você andou comigo, porque você me seguiu. O Pai só pode te aceitar se eu for para Jerusalém. E se eu morrer em Jerusalém, no teu lugar, Pedro. Você não entendeu nada, Pedro. Eu preciso morrer. Você só pode ter vida se eu morrer. Me seguir, Pedro, andar comigo não te salva. Ver o que eu faço não te salva. A única maneira de você ser aceito, Pedro, é eu indo naquela cruz e morrendo por pecadores como você. E Cristo foi. O objetivo de Jesus era ir para a cruz. Ele ia beber na cruz o cálice da ira de Deus, esse Deus santo que está irado contra o pecado, que não suporta o pecado, que não tolera o pecado e que vê todos os dias eu e você e toda a humanidade pecando contra ele. A ira dele foi crescendo, crescendo, sendo represada. A ira de Deus estava num cálice e quando Jesus subiu no Getsêmani para orar, ele viu o cálice da ira do Pai sobre os pecados que deveria cair sobre você, sobre mim e sobre nós pecadores. E quando Jesus viu o cálice da ira de Deus, a ira santa de Deus contra o pecado de pecadores como eu e como você, Jesus tremeu. Jesus temeu. Você acha que Jesus estava com medo da cruz? Do cravo? Dos espinhos? Lógico que não. Os discípulos de Jesus morreram de forma terríveis, arrastados, apedrejados, queimados, e morreram cantando, glorificando. Será que o mestre está com medo do que fariam os romanos ou os judeus? Não. O que fez Jesus suar gotas de sangue? O que fez Jesus ter uma angústia de morte até a morte? A minha alma está angustiada até a morte, Jesus disse. O que fez Jesus falar, Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. O que fez Jesus tremer diante daquilo que ele estava vendo? O que tinha naquele cálice? Na ira de Deus. Deus esmagaria Jesus naquela cruz. Como está em Isaías 53:10, foi do agrado de Deus moer Jesus na cruz. Deus esmagou o seu filho na cruz. Deus matou o seu filho naquela cruz. Porque quando ele olhou para aquela cruz, estava você, estava eu, aqueles que creram em Jesus Cristo. O nosso pecado caiu sobre ele. É por isso que Jesus se fez maldito naquela cruz em meu lugar. E quando Jesus viu o cálice da ira de Deus, que ele ia ter que beber, ninguém poderia beber, mas ele viu o cálice da ira de Deus por causa do meu pecado, do teu pecado. Ele tremeu, ele suou gotas de sangue, mas ele disse, todavia seja feita a tua vontade. Eu vim aqui para cumprir a tua vontade, e a tua vontade é que eu glorifique o teu nome, que eu mostre a tua glória, a tua misericórdia, a tua graça, o teu amor por pecadores e que eu salve a igreja. Quem é a igreja? Não é a congregação, não é a presbiteriana batista, é aqueles que crerão no meu sacrifício e serão um como nós somos um. E Jesus foi para aquela cruz, o objetivo dele era a cruz. Isso é o ponto central do cristianismo, não o sábado, não o véu, não o ósculo. Isso é o ponto central das escrituras. Ele morre naquela cruz. Todo o nosso pecado cai sobre ele. Toda a nossa imundícia cai sobre ele. Tudo aquilo que você pensou de lixo, de abobrinho, que você já pensou. Imagine se fosse exposto o que você já pensou. O que você falou. Quantos pecados você cometeu o ano passado? Um pecado fez Adão ser expulso do jardim do Éden. Quantos pecados você cometeu? Seja sincero com você mesmo. O que você pensou? Coisas horríveis, que a tua esposa, se ela soubesse o que você pensou o ano passado, ela abandonaria a tua casa. Os teus filhos nunca mais olhariam para você com respeito, se eles soubessem o que você pensou, às escondidas, o que você viu, às escondidas. Essa tua sujeira, esse teu pecado caiu sobre Jesus. Ele tomou, se você creu em Jesus, esse pecado caiu sobre ele. Ele se fez maldito, maldição se fez no madeiro. E quando Deus olhou para o seu filho na cruz, não era mais um cordeiro inocente que estava lá. Não era mais o seu filho amado que estava lá. Era eu e você. Era Cristo representando a igreja. Pessoas ímpias, inimigas de Deus por natureza. Pecadores desde o ventre da mãe.
E Deus então despejou a sua ira. Virou as costas, porque ele não tem relacionamento com o pecado. Ele vira as costas para o seu filho grita, clama, em alta voz, Eli, Eli, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? Remetendo ao Salmo 22, onde Davi profetizou como seria esse dia. É um dia tão triste, o maior crime aconteceu, a maior desgraça, a tragédia aconteceu. O homem, nós matamos, nós crucificamos o Filho de Deus. Mas ele deu a sua própria vida. É um paradoxo. Nós o matamos, mas ninguém tira a sua vida. Ele mesmo a entregou por amor. Aonde a terra tremeu, o sol se escondeu, a ira de Deus caiu sobre o seu Filho. Pela primeira vez na história da eternidade, o Pai se separou do Filho. Porque a comunhão foi rompida por causa do pecado meu e de todos aqueles que creem em Jesus Cristo. Ele sorveu sobre si toda a maldição do pecado. Esse é o ponto central das Escrituras. Mas ele não ficou morto, ele ressuscitou. A Bíblia é clara, como diz as Escrituras, ele ressuscitou. O que quer dizer a sua ressurreição? Quer dizer que Deus aceitou o sacrifício. Foi um sacrifício sem mancha, sem ruga, sem mácula, porque ele não tinha pecado. E Deus o ressuscitou dizendo, eu aceitei o sacrifício pelo pecado da igreja. Está aceito e ressuscitou, ressuscitou por justiça divina, porque um bom morreu por pecadores. E por justiça ele ressuscita triunfante. Todo o poder lhe é dado no céu, na terra e debaixo da terra. E é um nome, ele é o único nome agora que há sobre todos os nomes. E que ninguém vai a Deus a não ser por Jesus Cristo. Ninguém vai a Deus a não ser por Jesus Cristo. As tuas obras são trapos imundos sem Jesus Cristo. Deus estava em Cristo reconciliando o mundo consigo mesmo. Você pecou contra Deus, mas Deus sequer aceita o seu pedido de perdão. Deus veio em Cristo, pediu perdão para Ele mesmo do pecado que você cometeu. E Deus te perdoa porque foi o seu Filho que pediu perdão em teu lugar pelo pecado que você cometeu. Deus não aceita sequer o teu pedido de perdão fora de Jesus Cristo. Por isso que tudo que nós fazemos e falamos é em nome de Jesus Cristo. Jesus é o ponto central das Escrituras. Esse é o centro das Escrituras. Tristemente, seitas diabólicas arrancam Cristo, arrancam o ser de Deus, arrancam essa mensagem maravilhosa, deliciosa do Evangelho do centro e coloca sábado, e coloca véu, e coloca batismo, e coloca tanto lixo que o apóstolo Paulo vai dizer para os Gálatas: vocês caíram da graça. Nós somos salvos pela mensagem da fé, pela pregação do Evangelho, e agora vocês querem colocar um teste de fé. Se não for circuncidado, não pode ser salvo. É Jesus mais a circuncisão, é Jesus mais o véu, é Jesus mais o sábado, é Jesus mais as luas novas e as festas, é Jesus mais alguma coisa. Vocês perderam o foco. Vocês caíram da graça, dizia o apóstolo Paulo, em estado de choque ao ver a igreja de Gálatas fazendo aquilo. E o que eu vi 30 anos da minha vida foi isso. 30 anos da minha vida. Cristo, essa mensagem doce, maravilhosa, eu nunca ouvi, eu nunca entendi o quão depravado eu era, o quão pecador eu era. Eu nunca entendi a santidade de Deus, que Deus não tolerava as minhas mentirinhas, que Deus não tolerava as minhas imundícias, os meus pensamentos corruptos, caídos. Deus não tolerava. E Deus só podia me aceitar por causa do seu Filho que foi esmagado naquela cruz. Eu nunca entendi isso. Mas eu entendia muito sobre véu, muito sobre o ósculo santo, eu entendia muito sobre algo periférico, mas aquilo que era central é removido dentro dessas seitas. E eu quero fazer o outro vídeo agora falando sobre o véu, sobre o ósculo santo. E aqui eu só quero deixar esse primeiro vídeo para falar qual é o ponto central do cristianismo. Esse é o centro, esse é o centro. Tendo base isso, nós vamos falar daquilo que é periférico. Deus abençoe, amados.